O Reino Unido chega a 2025 em meio a desafios econômicos que se intensificaram na última década. Após anos de crescimento moderado e uma série de abalos, desde a crise financeira de 2008 até os efeitos do Brexit e o prolongado conflito na Ucrânia, o país se vê diante de uma encruzilhada. Novos dados da OCDE indicam que, embora o desemprego tenha caído levemente no início de 2025, a produtividade continua estagnada e a confiança do consumidor segue abalada. Nesse cenário, discussões sobre competitividade, mercado de trabalho e investimentos ganham ainda mais importância. Analistas e formuladores de políticas públicas reconhecem a necessidade de reformas profundas para reverter o quadro. Da infraestrutura à educação, o Reino Unido precisa repensar setores fundamentais de sua economia para não perder espaço no cenário global, ou ver seu padrão de vida retroceder. A produtividade, fator crucial para a riqueza de qualquer nação, parou de crescer na Grã-Bretanha desde a crise de 2008 a 2009, dando origem ao chamado enigma da produtividade. Embora tenha havido tímidos sinais de recuperação em 2023 e 2024, as estatísticas mais recentes mostram que o ritmo permanece abaixo do verificado em países como Alemanha, França e Estados Unidos. Economistas apontam que, sem esse motor, torna-se difícil elevar salários e competitividade de maneira sustentável. Para agravar o quadro, o relatório atualizado do FMI em 2025 revela que a Grã-Bretanha ainda sofre com a fraca adoção de novas tecnologias em boa parte de suas empresas. Enquanto grandes multinacionais instalam sistemas de automação e inteligência artificial de última geração, a maioria dos negócios de médio e pequeno portes ainda não consegue fazer investimentos suficientes. Os impactos são visíveis na lenta modernização das linhas de produção e na escassez de mão de obra capaz de operar equipamentos avançados. O governo britânico estabeleceu metas ambiciosas para tentar mudar essa realidade, incluindo incentivos fiscais para pesquisa e inovação. No entanto, consultorias independentes afirmam que as medidas precisam ser ampliadas e alinhadas a uma agenda de treinamento de trabalhadores. Sem a combinação de capital e mão de obra qualificada, a desaceleração permanece, reduzindo a competitividade do Reino Unido no mercado global. O mercado de trabalho britânico se encontra em um paradoxo. Ao mesmo tempo em que diversas vagas de emprego estão abertas, o país apresenta um elevado número de jovens e adultos sem as habilidades técnicas exigidas pelas empresas. Novos dados de 2025 da Office for National Statistics mostram que muitos setores, como engenharia de software, construção civil e soldagem, sofrem com falta de profissionais capacitados, situação que encarece os salários nesses ramos e agrava a desigualdade salarial. A falta de colaboração eficaz entre escolas técnicas, universidades e empresas ainda é um entrave. Embora alguns programas de aprendizagem tenham sido lançados em 2024, a implementação plena enfrenta obstáculos burocráticos e a falta de recursos. O objetivo de equipar as novas gerações com competências práticas e atualizadas segue distante, e muitos jovens acabam optando por empregos de baixa remuneração sem perspectiva de ascensão na carreira. Especialistas em educação defendem que a reforma deve começar pelos currículos, modernizando disciplinas e incorporando experiências práticas já no início da formação. Pesquisas recentes destacam que a qualificação contínua dos trabalhadores ao longo da vida, seja por meio de cursos presenciais ou ensino à distância, pode ser um diferencial para corrigir lacunas. Com isso, espera-se criar uma força de trabalho capaz de lidar com as rápidas transformações tecnológicas e produtivas dos próximos anos. A estagnação da produtividade impacta diretamente a renda das famílias, e o mercado imobiliário reflete essa tensão. Depois de um boom de 13 anos, o setor entrou em contração, e dados do início de 2025 indicam que a construção de novas residências permanece em queda, diante de incertezas sobre taxas de juros e redução de incentivos governamentais. Metade das famílias que ainda paga a hipoteca vê a parcela mensal ficar mais pesada,
comprometendo o poder de compra em um ambiente já marcado pelo aumento dos preços de energia e alimentos. Nesse contexto, a confiança do consumidor também sofre abalos. As pessoas se sentem mais inseguras para gastar, o que afeta diretamente os setores de varejo e serviços. Relatórios recentes da Confederação da Indústria Britânica, CBI, mostram que a queda na intenção de consumo se reflete na desaceleração do PIB em 2025 e a perspectiva de uma recessão técnica ainda assombra os economistas. O investimento externo, por sua vez, continua instável desde o período pós-Brexit. Embora alguns acordos comerciais tenham sido firmados com países fora da União Europeia, as expansões de empresas internacionais no território britânico seguem abaixo do esperado. Fica clara a necessidade de políticas que tornem o ambiente de negócios mais atrativo, garantindo agilidade regulatória e simplificando a burocracia para empresas que desejam instalar novas operações e laboratórios de pesquisa no país. A busca por fontes renováveis e novas soluções energéticas vem ganhando impulso em 2025, impulsionada pelo compromisso do Reino Unido de reduzir suas emissões de carbono até 2050. Recentes acordos com empresas de energia solar e eólica apontam para um crescimento desse setor, criando oportunidades de emprego e estimulando a inovação em armazenamento de energia. Essa transição, no entanto, depende da adoção de políticas claras e de investimentos robustos em pesquisa, principalmente em hidrogênio verde e captura de carbono. A digitalização também tem papel relevante. Com mais de 90% das residências conectadas à banda larga de alta velocidade, cresce o interesse por tecnologias que otimizam o uso de energia, como medidores inteligentes e sistemas de controle remoto. A integração desses recursos às residências e às indústrias não só reduz custos, mas também estimula o desenvolvimento de startups focadas em soluções sustentáveis, uma oportunidade para o país se tornar um polo de inovação verde. Apesar desses avanços, desafios estruturais persistem. A dependência de energia importada ainda pressiona os preços domésticos, e a instabilidade política em regiões fornecedoras de gás natural afeta a segurança energética do Reino Unido. Planejamento de longo prazo, incentivos à pesquisa e o fortalecimento de parcerias internacionais são considerados passos essenciais para garantir que a transição energética se traduza em ganhos econômicos e ambientais. A economia britânica chega a 2025 confrontando desafios complexos, desde a necessidade de impulsionar a produtividade até a urgência de modernizar o sistema educacional. Enquanto o mercado imobiliário e a confiança do consumidor demonstram sinais de fragilidade, a inovação e o investimento externo permanecem insuficientes para assegurar um crescimento robusto. A superação desses obstáculos exige determinação política, novas ideias e uma atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade civil. Reformular práticas de gestão, incentivar a adoção de tecnologias avançadas e promover treinamentos contínuos não é apenas uma tarefa pontual, mas um compromisso de longo prazo. Sem esse esforço, a Grã-Bretanha corre o risco de ficar aquém de seu potencial e de ver seu padrão de vida ser gradualmente comprometido. Ao mesmo tempo, a crescente preocupação com o meio ambiente e a transição energética abre um leque de oportunidades que podem revitalizar setores-chave da economia. Projetos de infraestrutura verde e pesquisa em energias limpas têm o potencial de atrair investimentos estrangeiros, criar empregos qualificados e fomentar uma cultura de inovação. Se bem direcionados, esses esforços podem fortalecer a posição do Reino Unido na vanguarda das nações que conciliam crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Por fim, o equilíbrio fiscal permanece como outro fator essencial para garantir a estabilidade no longo prazo. Embora o governo tenha lançado pacotes de estímulo econômico e revisões orçamentárias, especialistas alertam que é preciso cautela para não aumentar ainda mais o endividamento público. O desafio está em encontrar o ponto de convergência entre manter a economia funcionando, investir em setores estratégicos e, ao mesmo tempo, assegurar a solvência do Estado. Somente com um planejamento adequado e a coragem de implementar reformas estruturais, o Reino Unido conseguirá contornar essas armadilhas e construir um futuro mais próspero para as próximas gerações.